Olá, amigos, parceiros. Esse vídeo aqui agora é para os escovadores de bits, para desenvolvedores de automação comercial. Nós temos ouvido falar muito sobre Android na automação comercial e, de fato, a gente tem ouvido falar coisas boas e coisas não tão boas assim sobre Android. Não porque é ruim, mas é porque não estão explicando corretamente a questão do Android na automação comercial. O objetivo desse vídeo aqui, moçada, é esclarecer e falar, sabe de quê? Falar de arquitetura, ok? Arquitetura Android. Primeiro é o seguinte, o fato de você trabalhar num fabricante que possui equipamento Android não te torna expert em Android. Eu não sou expert em Android. De fato, eu comecei a estudar Android, sabe quando? 2012. Lá em 2012, quando eu fui na NRF em 2011, lá nos Estados Unidos, em Nova York, eu vi Android começar a chegar na automação comercial. Eu falei, cara, tem que estudar isso aí. E fomos estudando Android. E de 2012 para cá, já faz 10 anos que a gente lida com Android na automação comercial, a gente aprende um pouquinho a ponto de conseguir gravar um vídeo desse aqui para explicar um pouco sobre a arquitetura Android, né? E entender a estratégia da arquitetura Android, a estratégia da Eugene na arquitetura Android e por que hoje a Eugene é o melhor fabricante de automação comercial para você, desenvolvedor, na plataforma Android. Primeiro, moçada, alguns dizem que Android não é sistema operacional. Outros dizem que é um sistema operacional. Eu pergunto para você, Android é um sistema operacional? Pois é. Na verdade, para quem não sabe, Android roda em cima de Linux. É verdade. Se você não sabia, Android roda em cima de Linux. Até o Android, se não me engano, 5.0, ele rodava em cima de uma máquina chamada Dalvik, que era uma máquina que interpretava toda a máquina Java, todo o bytecode Java, para a máquina Linux, através de um Hall, Hardware Abstract Layer, já vou mostrar a foto da arquitetura Android, que jogava para o Linux, que se comunicava com os hardwares, né? CPU, Wi-Fi, USB, e até hoje é assim, a Android continua rodando em cima de uma máquina Linux, só que não tem mais a Dalvik, agora é o ART, que é o Android Runtime, que ele é muito mais rápido, consome um pouco mais de espaço e memória, mas ele é muito mais rápido. Então, o Android roda em cima de Linux, de uma distribuição, de uma compilação Linux aprimorada, customizada para Android. Para mim, Android é um sistema operacional. Por que, pessoal, que eu considero Android um sistema operacional? Pelas funções e pelas bases e pelos princípios de Tannenbaum. Já leu Tannenbaum para falar de sistema operacional? Para falar de sistema operacional, tem que ter lido no mínimo Tannenbaum, porque Tannenbaum, moçada, é o livro chave, mestre, guia de todo nerd que sabe sistemas operacionais. Quem aqui fez engenharia da computação e tem competência técnica nisso, quem aqui fez análise de sistemas e tem competência técnica nisso, já viu o livro de Tannenbaum, que é esse livro aqui. Já leu esse livro. Eu tive que ler esse livro na faculdade, sem dúvida alguma. Tannenbaum explica aqui nesse livro as bases e os princípios do que é um sistema operacional. Essa é a terceira edição, já teve várias edições já anteriores a elas, né? Ele explica os princípios de um sistema operacional. E olhando para a arquitetura Android, sim, a máquina Android, por mais que ela seja uma VM, vamos chamar assim, o runtime Android em cima do Linux, ele é um sistema operacional porque ele tem as bases e os princípios de um sistema operacional. Ele tem a sua própria thread, ele tem a sua própria activity, ele tem a sua própria interrupção. Quem lembra do DOS aqui, programou para DOS, para a interrupção do DOS, que depois virou API Windows, e antes no DOS era interrupção, e você acessava os registradores. Eu sei bem isso, eu fui programador C++ por 18 anos. Então aqui, moçada, Tannenbaum explica as bases de um sistema operacional. E sim, Android, na minha opinião, é um sistema operacional. Agora, como sistema operacional, Android possui a sua arquitetura. E quando você vai entregar alguma coisa para o desenvolvedor usar no Android, você precisa obedecer essa arquitetura. Não quer dizer que porque você programou para Windows, você está apto para programar para Android. Não quer dizer que porque nós aqui na Eugene criamos um componente para Windows, é só compilar e colocar para Android. Não, não funciona assim. Esse é o caminho errado e vou provar para você nesse vídeo, em 6 minutos restantes, porque a minha promessa é que esse vídeo seja em 10 minutos, que esse não é o conceito correto, não é por aí que a Eugene foi, é por isso que a Eugene pensou, criou
projetou, desenvolveu a arquitetura certa e a melhor arquitetura para você usar no Android. Antes disso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui um pouco no Windows e Linux para vocês entenderem o porquê que nós pensamos em arquitetura. Vamos lá, então? Deixa eu fazer o seguinte, então. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui, que eu preparei um PPT bacana para compartilhar com vocês aqui hoje. Tá aqui, ó. Esse é o PPT que eu tenho. Ok? E eu vou mostrar para vocês, então, como é que funcionava antes a questão de Windows e Linux. Na verdade, como é que funciona hoje, né? Então, é assim, ó. Nós temos aqui o sistema operacional Windows e Linux, tá? E ele está escrito em C++, tá? Para quem não sabe, o Windows e Linux, todo o core dele, ou o principal core de APIs, é escrito em C++. Legal? E aí, o sistema operacional ele entrega para você APIs para você acessar serial, USB, TCP/IP, thread, todos os recursos que o sistema operacional tem, para que ele possa falar com o hardware. Como é que você faz o sistema operacional acessar esses hardwares? Através de Windows ou Linux API. Então, o Windows e Linux possuem suas APIs para ter acesso ao hardware. Essa é a arquitetura Windows e Linux, feito em C++. O que nós fizemos do lado de cá? Criamos um middleware chamado Eugene One Framework, escrito em C++, totalmente cross-platform, aonde quando a gente compila a E1, a gente compila para Windows e compila para Linux. E escrevemos, moçada, essa biblioteca inteirinha em C++. Por que nós não escrevemos em Java? Por que nós não escrevemos em VB6? Por que nós não escrevemos em Delphi? Por que nós não escrevemos em C#? Porque tem que ser C++ quando eu entrego um middleware. Quando eu entrego uma aplicação de automação, tá certo, pode ser Delphi, pode ser C#, pode ser PHP, pode ser Python, mas é middleware, é driver, tem que ser em C++, para ter velocidade, para não ter dependência, para não ter runtime. E nós temos uma biblioteca hoje escrita em C++, onde compila para as duas plataformas, o Windows e Linux. Então, a nossa biblioteca, ó, ela está em cima do Windows ou do Linux, ok? Acessando as linguagens de programação. Então, as linguagens de programação hoje, que é VB, Delphi, Java, WinDev, C#, as milhares de linguagens de programações do Windows conseguem interfacear com a nossa biblioteca em C++, que vai acessar a máquina Windows através de API, que vai acessar, através dessas APIs, a toda a linha de equipamentos e periféricos Eugene. Moçada, isso aqui é arquitetura limpa. Nós pensamos numa arquitetura limpa, porque a nossa API está feita em C++, rodando em um sistema operacional escrito em C++. Aí eu vou parar de compartilhar a tela aqui, rapidinho, para explicar para vocês que, para isso, a gente teve que estudar, teve que pesquisar. Tem um livro, deixa eu até pegar ele aqui, ó. Tem um livro que me ajudou muito, que é esse aqui, ó. Cross-Platform Development C++. Ok? Isso aqui é um livro que explica como programar em C++ para o Windows e Linux ao mesmo tempo. Ele é cross-platform, legal? Só que o fato de nós termos criado essa biblioteca Windows e Linux não nos dá autoridade e competência técnica para simplesmente compilar essa biblioteca para Android. Não, porque não funciona. Na verdade, eu fiz isso lá na Daruma e deu errado. E eu aprendi que Android é outra arquitetura, é outro mundo. E para entregar um middleware, um driver, uma biblioteca, um facilitador Android, eu não podia mais escrever em C++ cross-platform. Vou compilar para Windows, para Linux, para Android. Não, não funciona. Middleware não funciona. A aplicação até funciona, mas middleware não funciona. Eu tive que repensar, tive que mudar o meu mindset. Quando eu mostrei para vocês aqui a parte de serial, USB, TCP/IP, também vale estudar, viu? Não é porque você entende de serial que você entende de USB. E aí eu te indico outro livro. Esse livro aqui, ó, que eu li também e me ajudou muito a entender como funciona a porta USB. Esse aqui, ó, USB Complete. Ele explica tudo sobre a USB. Já está na 6ª edição já, ou na 5ª edição, tá? USB Complete. Ele explica tudo de pipe drive de USB, de token de USB, explica como funciona o USB. O USB não é porta serial, é diferente. É a mesma coisa que eu pegar um driver serial e falar assim, agora eu vou compilar ele para rodar no USB. Não vai funcionar, não vai funcionar. Quando você pega alguma coisa escrita para Windows e Linux, tá? Que você fez e funcionou muito bem durante anos em Windows e Linux, e você tenta compilar para Android, eu vou te mostrar uma foto. Você está fazendo exatamente isso aqui, quer ver? Ó? Deixa eu ver se eu consigo achar essa foto aqui no meu
editor, essa foto aqui, ó, dá uma olhada, ó, quer ver? Ó? Essa foto aqui, um segundinho, vou compartilhar com vocês aqui a foto, quer ver? Ó? Quando você faz isso, quando você tenta pegar alguma coisa de Android, né, de Windows Linux, e tenta colocar em Android, você está fazendo exatamente isso que está aqui, moçada, ó. Está aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui, ó, está aqui, ó. Você está pegando uma coisa legada e está tentando encaixar em um sistema operacional que não tem a mesma estrutura, né? Você não pode pegar um código totalmente feito para Windows e Linux e colocar ele no Android. Você até pode fazer umas adaptações quando é aplicação, mas quando é middleware, biblioteca, não faz sentido, porque a estrutura Android é outra. Então você está pegando um software legado, uma coisa que funcionou anos em Windows e tentando adaptar, encaixar, empurrar, socar em Android. Não vai funcionar. Vai ter problema de performance, vai ter problema de chamada de API no Android, porque o Android tem outra arquitetura. E nós tivemos que criar uma arquitetura nova para Android. A Eugene teve que investir no Eugene One Framework para Android. E é isso que eu vou mostrar para vocês que nós fizemos agora. Vamos lá? Deixa eu dar um stop share aqui também. Deixa eu mostrar para vocês aqui agora como é que está hoje a nossa arquitetura. Um segundinho só. Deixa eu minimizar ele aqui. Está aqui, ó. Aqui eu tenho já o meu PPT na tela. E eu preparei um PPT bacana para compartilhar com vocês aqui como é que está a nossa arquitetura Android hoje. Vocês vão entender o porquê que nós estamos gravando esse vídeo para trazer segurança quando você usa um dispositivo Android hoje. Vamos lá? Tá aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Tá aqui, ó. Então essa aqui é a arquitetura Windows, tá? Arquitetura Windows. Vamos para a arquitetura Android? Vamos lá, então? Moçada, essa aqui, ó, é a arquitetura Android, tá? Ó. O Android, ele funciona dessa maneira aqui, ó. É isso aqui, ó. Isso aqui é a arquitetura Android. Isso aqui eu não inventei, tá? Isso aqui foi tirado do developer.android.com, que é usado no mundo inteiro por todos os desenvolvedores Android. Nós estudamos, nós nos capacitamos, nós tentamos entender e tivemos competência técnica para criar isso aqui. Não dá para simplesmente pegar o que estava no Windows e agora que já que o Android roda Linux, vou compilar também o que eu fiz no Windows e Linux da Eugene para Android. Não, não fizemos isso. Dá uma olhada. Olha qual é a principal linguagem usada no Android hoje nativamente. No Windows era C++. No Android qual é? Java. Exatamente. A principal API do Android é toda escrita em Java, que passa pelo Android Runtime, que é o ARP, que cai no Hardware Abstract Layer, que vai para o Linux, que joga isso para as portas USB, para Wi-Fi, TCP/IP, é Java. E aí, olhando para essa arquitetura, a gente falou, cara, eu não posso mais usar C++ e entregar alguma coisa compilada para Linux, só porque é Android. Não dá. Eu teria que decompilar tudo isso para subir para o Java. Eu não posso também entregar uma camada escrita em Flutter, escrita em FireMonkey, escrita em Ionic, escrita em React, escrita em Xamarin, porque não vai. É um runtime a mais antes da máquina Java. E eu vou perder todo o controle dos location, package, resource, todas as APIs que o Java API Framework me entrega, eu não tenho total domínio disso, quando eu não escrevo nativamente em Java. Middleware, estou falando de middleware, não de aplicação final de automação comercial. A aplicação final de automação comercial, você está numa camada chamada User Mode, não Kernel Mode, e aí você consegue realmente usar toda a sua capacidade Android. Mas middleware, biblioteca, nós escrevemos toda ela em Java. E está aqui a nossa arquitetura. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui você tem, por exemplo, o M10 da Eugene, rodando Android, perfeito? E do lado de cá, você tem embaixo todos os equipamentos, ok? E serviços, inclusive, TCP/IP que a Eugene tem. M10, SAT, impressora, Pix, Eugene Pay, leitor, todo o mix de produtos Eugene rodando ou conectando com o Android. Eu preciso pegar o M10 e conectar o M10 a toda a linha de periféricos Eugene, até a própria impressora do M10, as portas USBs do M10, tá? Como é que nós fizemos isso? Da seguinte maneira. Do lado de cá, nós temos as linguagens de programação. Dá para usar VB6 em Android? Dá. Quem fala que não dá, não sabe o que está falando. Dá. Existe o VB4A, que é o Visual Basic para Android. E do lado de cá você tem Visual Basic para você usar em Android, Delphi FireMonkey para usar em Android, Flutter para usar em Android, Java, React, Xamarin Forms, Xamarin Android, Ionic, Low Code, No Code, com Bubble, com Fluna, com WinDev, com OutSystem. Tudo isso aqui são linguagens de programação para criar aplicativos de automação comercial. Beleza? Legal? E aí, aqui no meio, nós temos a nossa API Android, que nós escrevemos em Java. Exato.
Nós não pegamos a API Windows e Linux e recompilamos para rodar Linux, Android. Porque o Android roda Linux, eu poderia recompilar, já que roda no Windows, também roda no Android? Não, não é assim a arquitetura Android. Mindset é diferente. O funcionamento muda. Você fazer isso é você tentar pegar um motor a combustão e transformar para motor elétrico. Motor elétrico não é transformado, ele nasce elétrico. Aqui é a mesma coisa. Uma camada Android middleware, ela já nasce Java, ela não é transformada de uma outra linguagem para Java, ela já tem que nascer Java por uma questão de arquitetura e por uma questão de velocidade. O Eugene One Framework, ele é 100% escrito em Java nativo Android. E aí, ele se encaixa muito bem na arquitetura Android, perceberam? Java falando com Java. A nossa API Eugene One Framework, ela é acessada pelos aplicativos de automação comercial, ok? A nossa API Eugene One Framework, escrita em Java nativo, acessa o Java do Android, que acessa diretamente aos periféricos. Olha que arquitetura limpa, Java com Java, nativo Android, acessando diretamente os periféricos. Isso acontece, inclusive, com componente terceiro. Por exemplo, nós temos uma parceria com a ITFest, ok? Para emissão de NFC no Android. Nós não fecharemos essa parceria se o componente da ITFest não fosse nativo Android. Se ele não, nós já tivemos outras propostas de parceria, mas não tinha um componente nativo Android. Era compilado de Windows para Android. Não quero, tem que ser nativo Android. Uma questão de arquitetura limpa, de robustez, de velocidade e segurança para o desenvolvedor. E aqui, o componente da ITFest, olha, é nativo Android, então ele se encaixa perfeitamente na nossa arquitetura limpa Java Android nativo. Aí você fala assim, mas Claudio, peraí, como é que eu chamo o componente Java dentro do Android, desde um Visual Basic, desde um FireMonkey, desde um Flutter, desde um Java? Moçada, fazer o básico bem feito. Aí, para isso, eu compartilho com vocês aqui, ó, o nosso GitHub, tá? Isso a Eugene fez muito bem, tá aqui, ó, o nosso GitHub, PDV Android M10 M8. Exemplos, boom! Todas as linguagens de programação de como é que você faz para acessar o Eugene One Framework que foi escrito em Java, o nosso AAR Android escrito em Java nativo. Tem Flutter, tem FireMonkey, tem Ionic, tem Java, tem Kotlin, tem React Native, Xamarin Android, Xamarin Forms, tem o Indev que o Amarildo criou para a gente, tem No-Code, Low-Code, tem PWA. Nós já fizemos o básico bem feito. Tem aqui o exemplo completo, fonte completo de como acessar NFCE, como acessar a porta USB, como acessar as impressoras, impressora nativa, impressora TCP/IP, Pixie, Shipay, tudo, balança, SAT, tudo em Android. Aonde? Através desse Eugene One Framework API que nós criamos aqui, nativo Android. Aí, deixa eu passar para vocês a última novidade, para irmos já para o finalmente desse vídeo e eu compartilhar algumas coisas bacanas com vocês aqui. Tá vendo a arquitetura Android? Tá vendo aqui? De um lado está o Android, de outros as linguagens de programação do mercado, as software houses usam. E embaixo, os periféricos que o M10 precisa acessar, inclusive a própria impressora dele, tá? Aí, a software house ela pode acessar ao nosso Eugene One Framework através de uma API ou através de Intent. Agora você tem Intent também, API e Intent. Você sabe a diferença entre API e Intent? Vale a pena dar uma olhada. API você compila junto com o seu código. Intent é app chamando app, não tem que compilar nada, ok? É app chamando app. É o Android Message entre aplicativos. Só que ambos, tanto a API quanto o Intent, que nós lançamos agora, e nós somos o único fabricante a ter Intent para automação comercial, tá? API e Intent para automação comercial, olha que bacana, ambos usam a Eugene One Framework. Sacaram que arquitetura limpa, que segurança traz para você isso aí? Quer dizer o seguinte, se eu lanço alguma coisa dentro do Eugene One Framework, você pode usar via API e via Intent. Se eu acho um erro, um bug dentro do Eugene One Framework, está corrigido para API e para Intent. Então, não é que nós desenvolvemos do zero Intent, nós criamos uma camada Intent para Eugene One Framework. Nós temos uma camada API para Eugene One Framework. A inteligência, o core, está no Eugene One Framework escrito em Java nativo Android. Moçada, tudo isso você adquire lendo, estudando, com tempo de mercado. Por falar em tempo de mercado, deixa eu compartilhar com vocês umas coisas legais aqui que eu consegui achar, que eu falei, poxa, deixa eu compartilhar com a comunidade isso aqui, ó. Dá uma olhada aqui, moçada. Isso aqui, ó,
é um site que eu consegui achar aqui, ó, um LinkedIn, ó, 2012, uma foto minha segurando o bonequinho Android no stand da Daruma. Eu trabalhei na Daruma por 15 anos, todos sabem disso. Hoje eu sou diretor de tecnologia da Eugene Bematec. E em 2012, a Daruma foi o primeiro fabricante a lançar um PDV Android. Nós já estávamos estudando Android desde 2012. Dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui é um vídeo que nós gravamos falando sobre Mobile Framework Android. Olha aqui, ó, 2013. Ok? Falando sobre arquitetura Android para automação comercial. Isso aqui, moçada, é um vídeo gravado na Autocom de 2016. Dá uma olhada no fundo aqui, ó. Olha o PDV Android que a gente criava, aquele monstro que era uma camada de ferro com um tablet em cima, impressora no meio. Era a tentativa de trazer Android para automação comercial. Dá uma olhada nesse vídeo aqui também, ó. No showroom da Samsung Brasil, um PDV Android que nós criamos na mão, na unha, né? E criamos uma camada Android para a Software House acessar. Se você acessar ao Channel 9 que está no ar ainda hoje, você vai achar, por exemplo, vídeos interessantes, como esse vídeo aqui, ó, tá vendo? Ó? Outro vídeo falando de Android, mais um vídeo falando de Android. Quem lembra aqui da Pingobox? Lembra da Pingobox? Uma das primeiras software houses no Brasil a ter Android para automação comercial, está aqui, ó, o vídeo da Pingobox que eu gravei pessoalmente, conectando com as nossas camadas Android. Então, moçada, Android não é novo, Android é antigo, já faz mais de 10 anos na automação comercial e tem que estudar, tem que aprender, não dá para simplesmente compilar o que está no Windows para Android. Qual site eu indico para vocês? Esse aqui, ó, tá aqui, ó, developer.android.com. Tem tudo sobre Android, ok? Você até pode programar nativo Android usando o NDK, que é o Native Development Kit, tá? Mas o conselho é, vai entregar um middleware, entrega em Java. Vai entregar um aplicativo de automação comercial, qualquer linguagem de programação Android você consegue usar, mas não recompile. Você até pode recompilar para usar a biblioteca, faça do zero, né? Android Native, assim como tem um Cloud Native, você tem que ter também o Android Native. O que eu comentei para vocês aqui, ó, a diferença entre a máquina da UVIC e a máquina ART Android também está nesse site. Vale a pena ler, vale a pena estudar para entender como é que o Android funciona. E aí, para finalizar, deixa eu matar a saudade com vocês aqui, ó, de alguns livros que nós estudamos lá na época do Windows, né? Nós estudamos lá na época do Windows alguns livros, né? De API, Windows e API Linux, né? Como esse aqui, por exemplo, ó, esse aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Esse é o cara chamado Tannenbaum. Esse é o cara que criou o livro de sistemas operacionais clássico de todo nerd, tá? Esse livro aqui, ó. Windows API Super Bible. Né? Esse livro mostrou que se você vai criar uma API para Windows, cara, tem que ser C++. Se você vai criar uma API para Android, tem que ser Java Android. Esse é outro livro, o Windows 32 API para Visual Basic. Por quê? Porque Visual Basic não conseguia tirar todo o proveito das APIs Windows. Então, você consumia a API, o Visual Basic não tinha tudo que a API Windows tinha. Então, você consumia a API Windows através do Visual Basic. Né? Você usava ali uma camada de visualização Visual Basic, mas no fundo você estava chamando a API Windows, porque era mais rápido, né? Era mais prático e você tinha acesso a várias coisas. Eu, por exemplo, fiz um sistema lá em 1998 de Olerite, para imprimir Olerite, em Visual Basic 6, e eu usei a API do Windows para acessar a Epson NX300 e mover o carro de impressão dela, para um lado, para o outro, para cima, para baixo, para o lado, imprimir tudo em API Windows. Então, quando você precisa acessar hardware, acessar periféricos, você não pode ficar simplesmente numa camada rasa superior em qualquer linguagem de programação. Tem que ser a linguagem nativa do sistema operacional. E a Eugene está aqui para te ajudar a fazer isso. Use qualquer linguagem de programação no Android para fazer o seu aplicativo, porque o nosso framework é nativo Android via API ou via Intent. Moçada, muito P&D, muita competência técnica para entregar o que há de melhor para você, Eugene Developers Community. Excelente domingo a todos, forte abraço.